Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nosso objetivo, você já sabe, te ajudar a construir um bom patrimônio para que você possa viver de renda com fundos imobiliários. E se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal. E no final do vídeo, se ele te acrescentar em alguma coisa, deixa o seu like para que ele possa aí decolar e chegar cada vez mais pessoas que estejam interessadas também nesse assunto. No vídeo de hoje, vamos falar e conversar um pouco sobre o MOL 11, um dos preferidos quando o segmento de fundos imobiliários são os fundos de shopping, mas você também não vai poder estacionar de graça nele não, viu? Só porque você vai comprar esse fundo aí, se você tem ele na carteira, não necessariamente você vai poder estacionar de graça nele, tá? Brincadeiras à parte aí, vamos aí aos detalhes aí do fundo. Vamos lá, primeiro vamos começar com o segmento, como eu acabei de falar para vocês, o segmento dele é shopping, a gestão é feita pela Genial, representatividade no IFIX 0,88%, liquidez média diária acima de 1,8 milhão de reais, o que é o suficiente aí para você comprar e vender a qualquer momento. Uma excelente liquidez. Preço sobre valor patrimonial, a gente não leva isso tanto em consideração em fundos de tijolo, mas está aí, 0,98. Esse aí é o indicador preço sobre valor patrimonial. E a distribuição de dividendos, no último mês, distribuiu 0,69% de dividendos, nos últimos 3 meses, 2,15%, 6 meses, 4,25%, nos últimos 12 meses, aí, dividend yield dos últimos 12 meses, 8,27%. Vamos a uns dados mais específicos agora do fundo. Vamos lá. Então aqui a gente vai ver evolução, né? Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor, tá? Então a evolução do preço da cota desse fundo saiu de R$ 81,00 lá em 2021 para R$ 117,00. Olha, para R$ 117,00 agora em 2023. Uma valorização, né? Então saiu de menos 2,22% de valorização, né? Valorização negativa em 2021, passando em 2022 valorizando 17,22% e agora em 2023 23,23% aí de valorização. Dividendo pagos por cota 6,50 lá no período pós-pandêmico, né, 2021, R$ 8,85 em 2022 até o momento aqui, R$ 9,63 em 2023. Aqui a gente vê o gráfico de distribuição de dividendos de 2023. Então, em janeiro até junho, ele manteve um patamar de distribuição de 78 centavos. E aí, ele em julho, ele começou a pagar 80 centavos. Então, ele tinha uma reserva de lucro muito alta. E a gente vê aqui que é uma característica desse fundo, ele não espera para dar uma pancada bem forte aí no final do semestre. Ele faz essa diluição de reserva de lucros durante o semestre inteiro, né? Então a gente vê 80 centavos aqui pagos em julho e agosto, depois subiu para 85 centavos 3 meses aqui até novembro, agora ele reduziu aí novamente para 80 centavos. Isso tem o seu lado positivo, né? Que não dá aquela maquiada nos dividendos não recorrentes, né? Então não dá aquela, né, principalmente aí para os investidores que não é o seu caso, os investidores aí que olham somente para os dividendos e vê, nossa, como aquele fundo imobiliário está pagando bem, eu vou comprá-lo, mas ele não vê que tem uma parte ali que foi só daquele mês, né? Como é o final de cada semestre. A gente vai ver aí dezembro, janeiro, muitos fundos imobiliários distribuindo muitos dividendos. Por quê? Porque tem que distribuir. Ah, Valtair, por que eles têm que distribuir muitos dividendos? Porque semestralmente, o que ele tem de lucro? Semestralmente, ele tem que fazer a distribuição de 95% desses dividendos. Então, o que acontece aí no final de cada semestre, beleza? Em relação isso aqui eu gosto também, né? Então, a comparação entre os principais indicadores com o fundo. O fundo ele performou muito melhor, né? Performou melhor do que esses indicadores no período aí de dezembro de 2022 até dezembro de 2023. E o que eu gosto de trazer aqui sempre, é a volatilidade, ou seja, a variação do IFIX. Olha como é que ele é bem mais suave do que o Ibovespa. O Ibovespa, a mesma forma que sobe dando pancada, desce dando pancada. Então, para o investidor que quer ter uma vida mais tranquila na renda variável, principalmente aquele investidor que está começando, né, que quer molhar o pé,
nada melhor do que os fundos imobiliários, tá bom? E aqui a gente vê a evolução do PVP, né? Então a gente está aqui na casa do 0,98 e também a gente vê o valor de mercado aí do fundo. Visto isso, vamos direto agora para o relatório gerencial. Vamos destrinchar esse relatório gerencial aí e vamos entender tudo isso, né? Esses resultados que a gente acabou de ver. Vamos lá. Então aqui a gente já vê a gestora, o relatório ele é de outubro, tá? Então de outubro de 2023, a gente já começa aqui com o número de cotistas, bastante gente, então um número bem interessante, né? Bem elevado aí no número de cotistas do fundo. Como eu falei, né? Digo que ele está entre o top 2 e top 3 da preferência do público em relação ao fundo de shopping. E para quem tem uma carteira diversificada, que como é o seu caso também, se não for, é importante que você tenha uma carteira diversificada aí nos demais segmentos aí de fundos imobiliários, para que você não tome susto aí também, beleza? Então ele está no top 2, top 3, por isso que tem esse número de cotistas aí. Cota patrimonial 119,31, cota de mercado 116,32. Valor patrimonial, né, o patrimônio líquido do fundo acima de R$1 bilhão, e distribuiu aqui no momento deste relatório 85 centavos por cota. Mas a gente já viu, né, na nossa atualização, na planilha que você acabou de ver, nesse mês pagou 80 centavos, ou seja, começou a ter essa redução e a gente vai entender o porquê, tá? Aqui o número de empreendimentos, então 9 shoppings, a vacância, a ocupação dele é 95%, então a vacância dele 5%. Resultado do mês, então gerou 72 centavos por cota. Poxa, mas volta aí, se gerou 72 centavos, como é que ele distribuiu 85 centavos? Ele utilizou parte da reserva de lucro, né, que agora está na casa dos 22 centavos. Então ele vem utilizando, lembra que a gente conversou? Ele vem utilizando parte dessa reserva ao longo dos meses, de modo a completar aí e ir distribuindo, não fazendo uma distribuição muito elevada no final do semestre, tá? Dividend yield anualizado 8,77%, e aqui ele traz as principais características positivas, né, vamos dizer assim, do fundo. Então, uma das maiores taxas de ocupação, então 95%, shoppings únicos em suas cidades, ou seja, um portfólio resiliente, menor taxa de administração, isso aqui é muito bom, tá? Então, realmente, 0,5%, 22% da área bruta alocável de seu portfólio com renda mínima garantida, né? Aquisição do Shopping Campinas, representou um aumento de aproximadamente 7,6% da área bruta alocável do shopping. Cartas do gestor no cenário macroeconômico, eu destaquei essa parte inicial. Então, no mês, a divulgação dos dados de atividade econômica mostra uma desaceleração entre os diversos setores da economia, frente a um cenário macroeconômico adverso marcado por uma taxa de juros contracionista, ao passo em que os indicadores de crédito seguem em trajetória de deteriorização. Então, quando ele fala taxa contracionista e uma taxa em relação à taxa básica de juros, está falando da taxa Selic. Quando você tem uma taxa contracionista, o objetivo é tirar o dinheiro da economia. Então, você não tem muita movimentação dessa grana. Então, o objetivo é contracionar, ou seja, controlar também, consequentemente, a inflação. Se você tira dinheiro da economia, você, consequentemente, você está diminuindo, né? Vamos colocar, não o poder de compra, né? Que o poder de compra já fica conectado direto à inflação, mas você está reduzindo aí o número de dinheiro na economia. A galera não está gastando. Se não está gastando, a economia ela se contrai. Consequentemente, o que não é tão legal para os shoppings, né? Cá entre nós. Dando continuidade aqui, então ele fala mais uma parte aqui em relação à macroeconomia, e aqui ele traz os resultados do fundo em si. Vamos começar já com vendas, então um crescimento de 10% comparado ao mesmo mês de 2022, e quando você considera os mesmos ativos do portfólio, então setembro de 2023, setembro de 2022, então a gente observa um crescimento de 3,4% nas vendas totais. O NOI Caixa apresentou ali crescimento de 18,4%, né? Mas também quando você vem aqui, cresceu 8,6% ao mês, quando está comparado também com o mesmo período. Então, na comparação dos mesmos ativos, o indicador teve crescimento de 8,9%. Vacância, então o fundo permanece com uma vacância ali de 5%, o que é muito tranquilo também, tá? Então o fundo gerou um resultado no mês equivalente a 72 centavos por cota e distribuiu 85 centavos. Então a base acumulada de resultado, a distribuição
totaliza aproximadamente R$2 milhões ou 22 centavos por cota. É o quanto ainda tem de reserva de lucro esse fundo. Você vê que ele vem distribuindo. Então aqui ó, foram 13 centavos que ele distribuiu nesse mês, no mês de novembro, né, outubro, novembro. Agora a gente já está uma distribuição de dividendos de 80 centavos, já utilizou mais um pedacinho também dessa reserva de lucro. Estamos na quinta emissão, na quinta captação, então a gente já, né, no momento que eu gravo este vídeo aqui, a gente está na quinta emissão de cotas e aqui vamos dar continuidade, né? Então vem aqui sempre trazendo, né, os principais eventos aí do shopping, que estão nos shoppings dele. Aqui o resultado que eu falei para vocês, ó, distribuição de 85 centavos e o resultado de 72 centavos por cota. Então ele fala aqui que a base, né, que ainda resta um lucro acumulado aí de 22 centavos por cota. Que são shoppings, né, do portfólio do fundo. Que resultado, vamos lá mais um pouco aqui, onde eu quero mostrar aqui para vocês. Né, liquidez aqui, tá, quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Lembra que eu falei no início desse nosso vídeo que ele, né, ele vem, ó, ao invés dele pegar e distribuir todo o seu lucro em um único mês, ele vai fazendo essa diluição, ó. Então aqui ele tinha uma reserva de lucro, né? Vamos pegar em fevereiro de 84 centavos, aí sempre ó, manteve 78 centavos, parte disso aqui foi da reserva, ó, 71, caiu para 54, 53, 49, né? 42, aumentou aqui os dividendos, começou a distribuir 38, 36, aqui para suprir aqui 22 e agora 80 centavos que ele está distribuindo, beleza? Continuidade aqui, a rentabilidade do fundo, a gente já falou isso aqui na planilha, né, anterior. Aqui em relação ao portfólio do fundo, né, tá, isso aqui é importante, alavancagem do fundo. Então a gente vê que olha, ele comenta aqui, ó, foi na aquisição, ó. Após a aquisição do Madureira Shopping, o fundo passou a ter obrigações a prazo, devido à emissão de uma CRI, né, certificado de recebíveis imobiliários, com 2 séries no valor de 250 milhões, era a alavancagem do fundo. Então o fundo ele pagou até o momento 50 milhões, vamos colocar assim, na verdade foi um pouco mais, mas quando a gente coloca, né, juros e amortização, né, então abate do seu saldo devedor 50 milhões, então ele tem 200 milhões em relação a saldo devedor para aí finalizar a sua alavancagem. Então você vê que é uma alavancagem que, né, vai durar aí um bom tempo, né? Então vamos lá, hoje o fundo tem em caixa, né, então isso é importante, hoje ele tem em caixa 20 milhões, vamos colocar aqui mais 3 milhões desses FIIs que tem liquidez, que vende rápido, então ele tem 23 milhões, ele consegue manter aqui, ó, aqui ele paga, né, 11, 12 milhões já bate aqui, e consegue manter 2025, 2026 com caixa que tem. Então, só ficar esperto aí para que o fundo ele não passe aí por maus lençóis aí no futuro, mas provavelmente não, né? Vamos lá. Uma boa gestão é aquela que está sempre atenta em relação a isso, tá? Aí aqui você tem alguns indicadores operacionais do fundo, então, pô, dê uma olhada, né? Então sempre esses comparativos aqui, passando... Vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Aqui também outros indicadores. Aqui são os resultados de cada um dos shoppings, né, cada um dos shoppings que pertence ao fundo. Então, a evolução sempre comparativo com o ano anterior. E no final, tem aqui a imagem dos shoppings, né, todo o portfólio do fundo, beleza? Então, do MOL 11 era isso. Então, esse aí, como eu falei, está no top 2, top 3 aí preferidos do segmento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o seu like, compartilha com mais pessoas aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.